Agora vamos para uma outra parte da abstração, a régua da realidade. Como que funciona isso? É uma ideia bem legal, onde você vai entender melhor sobre como abstrair os objetos, como simplificar. É aquela ideia do Lego que nós estávamos falando aqui. Então, por exemplo, vamos desenhar aqui um coração. Pode fazer comigo se você quiser, me acompanhe. Quando você desenha junto comigo, te ajuda a memorizar as aulas. Lembra que eu falei aqui no início, né? Então, ó, vou desenhar aqui um coração com as veias, a aorta, uma outra veia aqui. É um coração realista, olha só. Agora vamos fazer assim várias veinhas que ele tem no corpo dele. Ó, que coração legal. Aqueles para usar em revista médica, assim. Vamos fazer até o sangue aqui. O sangue escorrendo do coração. E vou fazer aqui uma flecha, acertando esse coração. Ela aqui. A ponta dela assim, de metal. E aqui aquelas peninhas assim, para dar direção para a nossa flecha. Uau! Olha só esse coração. Eu vou até pintar ele aqui. Vou usar esse pincel de aquarela aqui. Vamos pintar a flecha também. Pinta essa ponta aqui. E a madeira. Aqui. Faltou o sangue aqui, né? Muito bem. Então temos aqui o nosso coração. E agora eu vou desenhar um outro coração. Olha como que eu vou desenhar esse segundo coração. Me acompanhe. Agora a minha ideia aqui é simplificar o coração. Eu vou fazer o coração com uma flecha. Só que eu vou imaginar esse coração do jeito mais simples, com menos traços possíveis, como se eu estivesse usando o Lego para fazer esse coração. E a flecha. Olha só. Eu usei o menos traços possíveis, e vou até pintar ele também. Pintar aqui com lápis de cor. Ó. Veja só a comparação entre esses dois corações. Deixa eu juntar eles aqui e pôr um pouquinho mais para cá. Qual a diferença entre esses dois corações? Um é realista, não extremamente realista, né? Porque eu fiz ele mais simples para a gente não ficar muito tempo aqui na aula. E o outro é extremamente simples, a ponto de que não dá para entender ele se você não explicar que é um coração com uma seta fincada nele, né? Uma flecha. Então aqui nós temos desse lado, ó, deixa eu até criar aqui a réguinha para você, a régua da realidade. Nós temos desse lado aqui o realista. E desse lado aqui, o abstrato.
Entendeu essa diferença? Nós temos desde o desenho mais realista, e tem até mais realista do que esse ainda, né? E temos aqui o abstrato. E temos o mais abstrato ainda do que esse. É verdade, tem gente que usa uma única linha para poder desenhar um coração com uma flecha. Mas aí fica um desenho tão minimalista que não dá para entender o que é. Esse já não dá para entender o que é. Mas quando você encontra um meio termo para o seu desenho, como seria aqui um meio termo? Bem no meio aqui, ó. Meio termo. Nós temos um desenho mais ou menos assim, ó. Deixa eu colocar esse desenho mais no meio da folha, né? Aqui. Nós vamos ter uma junção e o desenho vai ficar mais ou menos assim, olha. E agora eu vou pintar ele. Vou usar um pincel agora. Pincel com textura. Deixa eu pôr ele bem aqui no centro, ó. Muito bem, pessoal. Esse desenho aqui, ó. Ele é o meio termo entre o abstrato e o realista. É esse que eu quero que você pratique. É isso que eu quero que você faça. O que acontece hoje? Muitas pessoas se enroscam, muitos artistas não conseguem fazer a sua facilitação gráfica porque não se lembram, esquecem da primeira palavra que se chama facilitação. Facilitação gráfica é facilitar o entendimento, facilitar a imagem. Só que você não pode deixá-la tão abstrata que não seja entendida. E não pode deixá-la tão realista a ponto de você não conseguir desenhar rapidamente durante a palestra que você está ministrando. Isso que eu quero que você aprenda, é esse exercício que eu quero te passar agora. Lição de casa para você. E manda para mim no meu e-mail. O meu e-mail é esse aqui, ó. jlimastudio@gmail.com. O que você vai fazer? Você vai pegar imagens realistas e abstratas e criar um meio termo entre elas, como eu fiz com o coração. E esse coração é muito simples, é muito prático, ele aparece em todo lugar do mundo. E eu fiz um exemplo bem, assim, bem popular mesmo, para que você entenda a diferença entre o abstrato e o realista. Porque esse do meio aqui, o meio termo, nós já temos ele hoje em dia, né? Ó. Deixa eu tirar aqui. Deixar assim mais limpo. Nós já é um desenho popular. O que eu quero que você crie agora, outros objetos. Por exemplo, pegue um crânio, sabe crânio de caveira? Aqueles crânios assim, ó. Aqueles crânios assim, de caveira. E faça um abstrato, o realista e o meio termo. Eu fiz o meu meio termo agora aqui em segundos. Você percebeu que eu fiz ele em segundos? Por quê? Porque eu já fiz esse estudo. Quando alguém fala de morte, por exemplo, ó, só por os ossinhos aqui, né? Eu já sei desenhar
essa caveirinha de uma forma rápida. Então, quando eu estou ministrando uma palestra, quando eu estou falando alguma coisa e surgir a palavra perigo, a palavra morte, a palavra que tem a ver, ou pirata, né? Que tem a ver com essa caveirinha, eu uso ela de forma rápida. O que eu quero que você crie agora é um vocabulário de palavras, de ícones abstratos na sua mente. Como é que você vai criar isso? Que nem eu criei a minha aqui, eu tenho o coração, eu tenho a caveirinha, eu tenho um monte de exercícios. Eu tenho aqui na minha parede vários desenhos, depois eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho um monte de desenhos nos meus cadernos que eu vou criando. Ó, vou até mostrar aqui para vocês alguns que eu fiz nesse novo caderno. Eu até mostrei esse caderno aqui no início da aula para vocês, né? Olha aqui, ó. Ó a caveira, ó, lápis, cadeado. Olha o cadeado. Olha só, eu desenho tudo com uma caneta azul aqui, de um jeito simples. Por quê? Porque eu quero transmitir para as pessoas algo fácil de ser entendido e, ao mesmo tempo, ter tudo isso gravado na minha mente para usar em uma palestra. Se tem um palestrante falando e eu estou facilitando a vida dele com a facilitação gráfica, eu já tenho tudo ali embutido em mim e eu vou jogando ali no flipchart, no desenho, no monitor. Então, assim, eu não fico preocupado se eu vou conseguir dar aquela palestra ou não. Mas para isso eu preciso ter um vocabulário. O que você precisa fazer então agora? Pegue termos que você usa. Por exemplo, se você é da área de teologia, use termos usados na Bíblia. Se você trabalha mais na área médica, use ícones mais da área médica. Se você ensina sobre moda, então pegue ícones da moda e comece a praticá-los, tá bom? Comece a praticar isso aqui que eu te mostrei, essa régua da realidade e do abstrato. Faço o realista, o abstrato e faço o meio termo. E esse meio termo já vai entrar na sua mente. Esse daqui é um símbolo que transmite tal coisa. Esse aqui é um símbolo que transmite tal coisa. Esse aqui é um símbolo que transmite esse sentimento. Esse é um símbolo que transmite essa situação. Quanto mais você praticar, maior a sua cartela, o seu vocabulário de comunicação visual. Isso é mega importante para aquele profissional que quer trabalhar com facilitação gráfica de forma simples, rápida, fácil e na frente de pessoas, de multidões, que você vai estar ali, você vai estar um pouco mais nervoso. Então isso te ajuda a se acalmar, diminui o seu nível de ansiedade quando você tem esse vocabulário. Então agora pratica isso, faça inúmeras páginas dos seus cadernos ou do seu programa, do seu tablet, do seu celular, do seu computador e manda para mim. Eu sugiro no mínimo 50 para começar, 50 imagens para começar, faça 50 ícones, tá bom? Esse é um exercício muito bom para começar a exercitar o músculo da criatividade. Aquele ali que estava meio enroscadinho com teia de aranha, vamos começar a trabalhar ele agora, tá bom? Vamos então para a próxima aula, vem comigo!